Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bill. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2022, caderno amarelo, e a questão é a 127. A nanotecnologia, deixa eu pegar a marca-texto aqui, é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera, causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais, como o ferro, que, em presença de oxigênio e água, sofre oxidação, conforme ilustra a equação química. Então está aqui a equação química. Uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia, óxido de zircônio e alumínio e alumina, óxido de alumínio, sobre a superfície do objeto que se deseja proteger. Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia e aqui temos as alternativas. Então, estamos diante de uma reação de oxirredução, tá? No caso, o ferro, que é o metal, não é um íon, é um metal, ele tem NOx zero e ele passa a mais 3, então ele está passando por um processo de oxidação. E ele é o ânodo nessa reação. O oxigênio, que é uma substância simples, passa do NOx zero para o menos 2, ele está passando por uma redução e ele é o cátodo nessa reação. Um aspecto que nós temos que revisar por exemplo, estamos falando da ferrugem, né, de ferro enferrujado. E o processo é esse, tá? Então, nós temos aqui, deixa eu pegar o marca-texto, temos aqui o ferro metálico, né, o oxigênio do ar e a umidade ou a água da chuva, né? Então, originando o nosso óxido de ferro 3, né, hidratado, com esses nomes aqui, óxido de ferro 3 hidratado ou oxi-hidróxido de ferro. Bem, estamos vendo que o processo de ferrugem, né, levou à corrosão do ferro, né, ou à sua oxidação, né? A gente diz, ó, esse ferro está oxidado, está enferrujado. Outra coisa que nós temos que ver também é o seguinte, né? Olha só, aqui diz que deposição de filmes nanocerâmicos à base de zircônia e alumina. Então nós temos o seguinte, tá? O ferro ou o aço, ok? Então essas bolas azuis são ferro, tá? E aqui no caso do aço tem carbono que vai fazer um bloqueio, né? Vai provocar distorções e vai bloquear a movimentação dos átomos de ferro. Então o aço é muito mais firme, tá? Enquanto que o ferro puro ele se movimenta com mais facilidade. Muito bem, então vou falar aqui de novo, então aqui em azul os átomos de ferro, então eles vão passar a colocar um filme muito fino, nanocerâmica, tá? E lembrando, tá, que um nanômetro, tá, é 10 a menos 9 metros, então ele é muito pequeno, então muito pequeno, isso é para evitar a passagem de oxigênio e de água, certo? Então, para evitar essa passagem. E um outro detalhe, tanto zircônia quanto alumina já estão oxidados. E o NOx da zircônia, tá, do óxido de zircônio, NOx é mais 4. Tá? E o NOx da alumina, o NOx é mais 3. Não tem por que entrar em oxidação, eles já estão oxidados. Vamos para as alternativas, então. Bom, diz assim, essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia na, letra A, proteção catódica, que utiliza um metal fortemente redutor. Bom, botei A, B e E incorretas, mas eu vou explicar uma por uma. Proteção catódica, então, eu vou usar o exemplo aqui do ferro e o zinco protegendo, tá? Fazendo essa proteção. Eu vou sublinhar aqui, tá? E vocês podem tirar print depois. O zinco está funcionando como um ânodo de sacrifício ou um metal de sacrifício. Por quê? O zinco é mais reativo que o ferro. Então, o zinco vai se oxidar, tá? Tem potencial de oxidação maior e vai proteger o ferro, certo? Que é um metal menos reativo. Então, o ferro, nesse caso, vai funcionar como cátodo, e nós vimos na reação que ele era um ânodo. Ele vai funcionar como cátodo porque ele é menos reativo que o zinco. Como o zinco é mais reativo, ele vai ser o ânodo. O zinco vai se oxidar, atuando como ânodo, protegendo o ferro que se torna o cátodo, ok? Por isso
Agora, essa estratégia de proteção aqui, ó, é, aqui o potencial de oxidação do ferro mais 0,44, tá? E aqui o potencial de oxidação do zinco mais 0,76. Esse, é, essa estratégia aqui de proteção do ferro não está descrita aqui, tá? Aqui está falando no óxido de zinco, né? Compostos já oxidados, né? Formando um filme. Então isso não é isto, tá? Essa frase, letra A, está correta. Então cuidado, a frase está correta. Só não está acontecendo isso conforme o exercício. Então, essa estratégia aqui de proteção catódica, por exemplo, é usada para produzir, galvanizar prego, por exemplo. Tá? Ó, galvanização de prego vai usar essa estratégia aqui com o zinco, certo? Funcionando como ânodo. Ok? Então a letra A está incorreta. Uso de metais de sacrifício que se oxidam no lugar do ferro. Olha, é a mesma coisa escrita de forma diferente, tá? Então o zinco está sendo usado aqui no lugar do ferro, né, que é menos reativo que o zinco é mais reativo. É a mesma coisa. Então a letra B também está incorreta. Passivação do ferro, tá? Que fica revestido pelo seu próprio óxido. Olha, gente, esses dois aqui, ó, nós não temos aqui óxido de ferro. Então, a letra C também está incorreta, tá? Não é o óxido dele, tá? Então, esse é o motivo de estar errada a letra C. Eu quero que vocês tenham atenção numa coisa aqui, tá? Nesse exercício, nós encontramos a palavra metal aqui, tá? Então, o metal, ele é puro, ele não é iônico, tá? Aqui também, ó, metais de sacrifício, também é puro, não é iônico, e aqui também metais. Então, olha só, para formar o alumínio, nós temos o íon. Para formar o zircônia, também tem o íon do zircônio ali. Então, esse aqui é um composto, tá? É um composto complexo, tá? E aqui está falando de compostos simples, do próprio metal, tá? Então, por aí vocês poderiam também ajudar a resolver o exercício. Outra coisa, olha só essa alternativa aqui, como tem uma pegadinha, ó. Passivação do ferro. O que é passivação do ferro? O ferro, quando ele se torna ferrugem, ele oxida. Ele deixa de ser reativo. Ele está oxidado. Então, se ele está na ponta, né, se ele está aqui na ponta, certo? Ele vai proteger a parte de baixo. Só que o óxido de ferro ele é friável, ele se solta. Então, ele não vai proteger a parte de baixo do ferro, tá? Então, por exemplo, quem desconhece um pouco, tal, essa parte poderia até ficar na dúvida. Mas, por exemplo, nós encontramos isso no alumínio. Tanto é que hoje em dia, né, nós temos aí janelas de alumínio, portas de alumínio, as panelas de alumínio. Antigamente os talheres eram de ferro, agora são todos de alumínio, porque o alumínio tem passivação, tá? Então ele fica aqui, olha só, aqui está o alumínio, certo? Muito bem. Aqui está o alumínio reagindo, né? Formando aqui uma camada, uma barreira de óxido de alumínio, e esse óxido de alumínio não reage, certo? Não reage, não vai reagir mais. Formado o óxido de alumínio, ele não vai reagir mais. E ele é menos, muito menos friável do que o ferro. Então, ele é mais resistente. Então, passivação do alumínio existe, tá? Tá certo? Então, por isso que a letra C estava incorreta. Se nós fizermos um comparativo, tá? Deixa eu pegar o marca-texto aqui, que o óxido de alumínio, tá fazendo uma camada de óxido, está funcionando como uma barreira, certo? Porque o alumínio já está oxidado. Esses dois compostos aqui, alumina e zircônia, também vão formar uma barreira, certo? Então, a letra D diz assim: efeito de barreira, que impede o contato com o agente oxidante, certo? Então, essa é a resposta correta, ok? Letra D é a correta. Letra E, galvanização, que usa outros metais de menor potencial de redução. Poxa, é a mesma explicação, tá? Para A, B e E, ok? Também está incorreta em função disso. Galvanização vai usar o zinco ou o magnésio, que são agentes redutores, certo? Ok? Se o aluno soubesse a A e a B, com certeza também saberia a letra E.
Muito obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!